Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos vocês que nos acompanham. Bom, hoje é o primeiro, estamos na live da primeiro domingo da Quaresma, né? E o tema é a tentação de Jesus, por isso os paramentos são roxos. É uma cor que tem todo um significado, né? Que é purificação, né, padre? Que é o sangue e o azul que é o divino. É a junção esta cor roxa, ela é uma mistura do vermelho com o azul. O vermelho é a cor do sangue e o azul é a cor do céu. Por isso, ela leva a gente à purificação. Viu? Para você que não sabia aí, é o significado da cor roxa. É. Padre Armênio está aqui mais uma vez. Obrigado, Padre Armênio, e é com o senhor. Sim. O evangelho que nós vamos... Antes vamos fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. O Evangelho da Tentação de Jesus. Está no Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Tem várias versões da tentação. Essa é a versão de Mateus. Começa dizendo, em seguida o quê? Após o batismo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O deserto, ele tem um sentido bíblico, não é, na Bíblia, deserto não é um lugar onde tem areia e tem camelo, não. Deserto na Bíblia é um termo teológico, é o lugar da provação. Lembrem que no Êxodo o povo passou pelo deserto e ali o povo foi tentado e o povo pecou, o povo caiu na tentação. Então aqui, quando fala que Jesus vai conduzido pelo Espírito, o Espírito é a força, que é a força divina, né? Que ele vai lá no deserto para ser tentado pelo demônio. E significa que ele vai refazer esse novo itinerário com uma diferença. O povo caiu. Jesus vai sair vitorioso. Jesus vai vencer as potências malignas, as potências do mal. O deserto tem um sinal de passagem, né? Passagem da escravidão para a liberdade. Porque você sabe que fugir é mais fácil do que você ser livre de fato, né? Então, sair do Egito foi uma parte do problema. Agora, se tornar realmente livre é outra coisa diferente. Você lembra lá que quando o povo está no deserto, o povo vai começar a falar: ai, que saudade do tempo que a gente se assentava perto do rio Nilo, naqueles panelões de cebola. Ai, que saudades, que a gente tinha carne, tinha peixe lá no rio e tinha água em abundância. Então, tem até o provérbio de saudades das cebolas do Egito. O homem prefere ser escravo do que ser plenamente livre, porque a liberdade tem um custo. A liberdade é uma coisa cara. É uma coisa que você tem que pagar o preço dela. Mais fácil você aceitar aí, ou sei lá o quê, você aceitar a sua condição do que você mudá-la. Bom, agora, se você reparar nas tentações de Jesus, pelo menos em duas delas, o demônio usa argumentação bíblica. Nós falamos tentação, mas se você reparar bem, é impróprio chamar esse texto de tentação. Por quê? Porque de fato Jesus não tenta, o demônio não tenta Jesus. O que o demônio tenta fazer é seduzir Jesus. É diferente. A sedução é que você tenta ludibriar, né? Apresentar o falso como verdadeiro, o enganoso. É isso que ele tenta fazer. Tanto que as perguntas, as frases do diabo quando ele conversa com Jesus se és filho de Deus, não é com uma condicional. Se você é uma conclusão, porque o demônio já tinha escutado lá a voz do Pai no batismo. Eis o meu filho amado.
em quem ponho a minha afeição. O demônio já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então o demônio não está duvidando que Jesus é o Filho de Deus. Ele está, já que você é, assim que essa introdução que ele faz com Jesus. Aqui diz assim que Jesus jogou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Existia o jejum judaico. Os dias de jejum, tudo é prescrito. Se você procurar, você vai encontrar. Só que o jejum judaico, ele era feito de forma diferente. Você não comia de dia e à noite você comia. Aliás, os muçulmanos fazem assim até hoje. Também fazem isso aí. Mas aqui diz que o jejum de Jesus foi completo, tanto ao dia quanto à noite. Esse é o diferencial. Depois ele teve fome. Mostra a sua natureza humana. É importante, porque, veja bem, Jesus vai entrar na nossa fragilidade. A fome é uma das necessidades mais importantes, mais imediata nossa, né? Você precisa comer para viver. E o demônio vai tentar entrar justamente aquilo. O tentador se aproxima de Jesus, dizendo: já que você é o Filho de Deus, então ordena que essas pedras se tornem pães. Você percebe que ele está querendo que Jesus... Olha a jogada do demônio. Ele quer que Jesus faça uso dos seus superpoderes de Deus. Deus é onipotente. E então, se ele o fizesse, ele deixaria de ser o Messias servo, passaria a ser o Messias glorioso. E daí o que aconteceria? Não morreria na cruz. Porque aí não haveria redenção. É tudo que o diabo está tentando fazer. Mas Jesus diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está então citando um texto do Deuteronômio. Aqui é uma correspondência com os 40 dias que o povo esteve no deserto. Se lembra? A passagem do maná e das cordonizes. O povo ficou com fome e o povo murmurou contra Deus. Aqui. Então Jesus está com fome, mas ele não murmura contra Deus. O que acontece? Ele então percebe que o homem precisa mais da palavra de Deus para sobreviver do que o pão do estômago. Aí o que acontece? O demônio vai transportar Jesus para a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque está escrito. Aí o demônio vai usar argumentação bíblica para tentar Jesus, como se fosse um membro da seita farisaica. Os fariseus tentavam Jesus usando a Bíblia, né? Fazendo debates com Jesus. Ele deu aos seus anjos as ordens a teu respeito. Eles te protegerão com suas mãos, com cuidado, para que não machuque seus pés em alguma pedra. Aí Jesus usa a Bíblia e diz também, né? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora aqui uma coisa que cabe a um comentário. Por que ele coloca Jesus no ponto mais alto do templo? Porque, segundo alguns livros apócrifos da Bíblia, dizem que quando o Messias chegasse, ele era ali que ele se manifestaria, no ponto mais alto do templo, onde ele seria visível. Aqui ele pede que Jesus desça de lá de forma assim como miraculosa. Tudo isso aí, já imagina só, aquele templo era um formigueiro de gente. Se Jesus fizesse isso daí, ele seria aplaudido, seria a mesma jogada do demônio, que Jesus renuncie a ser o Messias servo e seja o Messias que o povo quer. Messias glorioso, o Rei poderoso, sucessor de Davi. Depois diz que o demônio ele vai levar Jesus para um monte muito alto e vai mostrar todas as glórias, todos os reinos do mundo, e eu te darei tudo isso se prostrado diante de mim
me adorares. Jesus responde: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. O que o demônio está querendo fazer com Jesus? Ele está querendo que Jesus manifeste a sua condição divina. E daí o que acontece? Ele então perderia todo o seu projeto de redenção da humanidade naufragaria se Jesus fizesse isso daí. E no caso aqui podemos ver que essa adoração do poder faz oposição com a missão de Jesus. Então, aí termina, diz que depois que o demônio se afasta, aí aparecem os anjos para o servir. E tem um evangelho, uma versão de um dos evangelhos, diz que o demônio se afastou para voltar no tempo oportuno. Qual o tempo oportuno vai ser? O momento de que Jesus está na cruz. Quando ele vai ser tentado pelo povo, né? Se és filho de Deus, olha só, a mesma linguagem do demônio. Desce daí para que todos creiam, né? Então, para que acreditemos que você é de fato filho de Deus, se és filho de Deus. Essa é essa frase que o demônio usa para tentar Jesus. Então é importante você notar o texto que não se trata de propriamente uma tentação, porque às vezes a gente se confunde, porque na pintura tem até um ícone, vamos passar para os ícones ali. Uhum. Então aí tem uma representação. Jesus, ele está fazendo um exorcismo lá e tem os porcos, aquela passagem de Jesus exorcizando, mas a gente associa às vezes a figura do demônio como algo assim tenebroso e tal. Não, aqui no texto não é isso. Ele é algo sedutor. Tem mais, tem mais. Tem mais um. Não, só tem essa. O que acontece é que nós estamos agora numa época de falar tanto escândalo de banco. Uma vez alguém estava dando uma explicação que alguns bancos possuem essa figura, assim, que parece faz esse papel, né? Ele vai visitando agências de banco e tudo, falando com gerentes, isso é do alto escalão do banco, né? Propondo negócios assim, ilícitos, mas ele é um enviado, ele trabalha para o próprio banco. Para quê? Para que o banqueiro saiba quem são, de fato, a diretoria que é fiel a ele, quem não vai levar o banco a negócios e tal, né? Esse tipo de papel é mais ou menos o que o demônio tenta fazer aqui, né, com Jesus, se colocando como aliado. Você vê que o demônio aparece com Jesus como aliado. Ele não é assim uma figura mítica que aparece lá com rabinho de vermelho, peluda e tal, toda escura, toda preta e tal, e com casco no pé, nada disso, garfinho na mão. Isso aí é representação artística. O que acontece é que o demônio, ele é sedutor. Ele é um enganador, ele te engana. Isso que ele aparece aqui contracenando com Jesus, tá bom? Então, agradecemos a sua audiência. O inimigo, o demônio, ele sabia da importância da missão de Jesus, Sim, né? era justamente ele que ele entra. Ele sabia exatamente a importância, porque ele tentou Jesus de uma maneira em que, tentando pelo lado da vaidade. Porque, né? Ele tentou falar, mas você tem tanto poder, por que não faz? Se a meta de Jesus era ser crucificado, né? Sim, ele tinha que ser crucificado. Então, senão não haveria redenção. Sim. É só isso, então, padre. Então, agradecemos a audiência de vocês e que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.